E aí, galerinha, beleza? Quem está falando aqui é Leonardo Gabriel, sou professor de informática para concursos. E aqui, pessoal, vamos corrigir questões da IBFC, tá? Então, você que vai fazer concurso da IBFC, se liga que esse aulão aqui vai ser muito importante. Primeira questão aqui, pessoal, questão de Excel, pergunta o seguinte. Com base na planilha abaixo, retirada dos aplicativos clássicos Microsoft Office e BR Office, para a elaboração de planilhas eletrônicas, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula lá. E aí vem a planilha e vem os valores. Pessoal, vamos resolver essa fórmula? Vamos. Só que a primeira coisa, querido, vamos substituir com cuidado. Vamos substituir com cuidado. Se você substituir na pressa, tu vai errar. Tu vai errar. Então, vamos com calma, vamos com cuidado. Aqui diz o seguinte. Igual B1. B1. Coluna B, linha 1. Quem é que está lá na coluna B, linha 1? Olha aí, número 4. Então, igual número 4. Menos C1. C1. Coluna C, linha 1. Coluna C, linha 1. Quem é que está lá? 6. Então, vamos colocar aqui 6 mais A2. A2, coluna A, linha 2. Quem é que está lá? Quem é que está lá? 12. Barra A1, coluna A, linha 1. Coluna A, linha 1. Quem é que está lá? Quem é que está lá? 2. Vezes asterisco. C2, C2, coluna C, linha 2, 8. 8. Mais quem? Mais quem? B2. B2, coluna B, linha 2, coluna B, linha 2, número 10. Querido, você substituiu correto, você já acertou metade da questão. Você já acertou metade da questão. Agora, meus amigos, o seguinte, para resolver um exercício como esse aqui, você tem que saber o quê? A prioridade das operações. A prioridade das operações, estou passando aí no slide. Em primeiro lugar, vem a porcentagem. Em segundo lugar, vem as funções. Em terceiro lugar, vem os parênteses. Em quarto lugar, vem a potência. Em quinto lugar, vem a multiplicação e divisão. Em sexto lugar, vem a soma e a subtração. E em sétimo lugar, vem a concatenação. Ok? Ok. Então, para resolver esse exercício, você tem que saber isso daí, meu amigo. E para saber isso daí, meu irmão, só resolvendo muito exercício. Só resolvendo muito exercício. Vamos voltar para cá, para o quadro. Então, pessoal, olha só. Você tem aqui subtração, soma, divisão, multiplicação e soma. Então, de acordo com aquele slide, a subtração fica para depois, a soma fica para depois e essa soma fica para depois. Aí você tem aqui, galerinha, divisão e multiplicação. Vou ensinar para vocês. A divisão e a multiplicação, você resolve a que estiver primeiro. Quando você tem divisão e multiplicação, você resolve a primeira da fórmula. A primeira da fórmula. Qual é a primeira aqui? Qual é a primeira aqui? Deixa eu selecionar aqui a cor azul. A primeira aqui é a divisão. Tá? Quando você tiver divisão e multiplicação, você resolve a primeira delas. A primeira delas é a divisão, você resolve a divisão. Tá? Bom, galerinha, então vamos lá. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 2 dá 6. Queridos, seguinte, quando a gente termina uma fórmula, a gente desce o resto. Quando você termina uma fórmula, você desce o resto. Terminei a divisão. Do lado daqui, desse lado de cá, do lado esquerdo, eu vou descer isso aqui, vou descer isso aqui. E daqui do lado direito, eu vou descer isso aqui, tá? Então, daqui do lado esquerdo, vamos lá descer. Vamos descer quem? Vamos descer o 4. Vamos descer o menos, vamos descer o 6 e vamos descer o mais. Agora daqui, do lado direito, desce o asterisco
desce o 8, desce o mais e desce o 10. Bom, galerinha, agora você tem subtração, soma, multiplicação e soma. Quem que você vai resolver primeiro? A multiplicação. Você resolve primeiro a multiplicação, tá? Então, vamos lá. Asterisco é multiplicação. Tabuada, tabuada. 6 vezes 8. Quanto dá 6 vezes 8? 48, tá? 48. 6 vezes 8, 48. Amados, amados, quando a gente termina um cálculo, a gente desce o resto. Terminei a multiplicação. Desce esse trecho aqui à esquerda e desce esse trecho aqui à direita. Vamos descer esse trecho aqui à esquerda. Desce ele. Desce o 4, desce o menos, desce o 6 e desce o mais. Agora daqui do lado direito, desce o mais e desce o 10. Bom, galerinha, agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Eu posso fazer um por um, subtração e soma, eu posso fazer um por um, ou posso fazer direto também. Posso fazer direto. Vou fazer direto, tá? Vou fazer direto. 4 menos 6, pessoal. 4 menos 6 dá menos 2. Aí fica menos 2 mais 48 mais 10. Menos 2 mais 48 mais 10. Menos 2 mais 48. Menos 2 e mais 48 é a mesma coisa que 48 menos 2. E 48 menos 2 dá quanto? Dá 46. 46 mais 10. 46 mais 10 dá quanto? 56. 56. Meu nome é Neia. 56. Resposta aí, 56, letra C de cachorrão. Tá? Muito bem. Então, galerinha, agora vamos lá para o próximo exercício. Questão de número 2, que pergunta o seguinte. Cada computador na internet possui um IP, Internet Protocol ou protocolo de internet único, que é o meio em que as máquinas usam para se comunicarem na internet. A versão mais comum do IP é a versão 4, denominado IPv4. Assinale a alternativa que apresenta um IPv4 corretamente. O seu IPzinho, 4 numerozinhos. 4 numerozinhos. De 0 a 255, de 0 a 255, separados por pontinhos. Separados por pontinhos. Muito bem, galerinha, muito bem. Então, o número que identifica a nossa máquina na internet, a gente chama de IP. Aqui está dizendo que é um IP único, né, para cada máquina. Então, se na sua casa tem 4 máquinas aí conectando a internet, cada um tem um número diferente do outro. E o IPv4, pessoal, como é que é a forma do IPv4? 4 números entre 0 e 255 separados por um ponto. 4 números entre 0 e 255 separados por um ponto. Aí você lembra da musiquinha, o seu IPzinho, 4 numerozinhos. 4 numerozinhos. De 0 a 255, de 0 a 255, separados por pontinhos. Separados por pontinhos. Letra A de Alemanha. A Alemanha aqui, ó, chora. Chora 7-1, Alemanha. Letra A. 208 é um número válido. 80 é um número válido. 152 é um número válido. 130 é um número válido também. 4 números entre 0 e 255, separados por um ponto. Letra A. Beleza, galerinha? Vamos lá para a próxima questão, questão de número 3. Aí pergunta: na mesma palavra foram utilizados vários recursos dos aplicativos clássicos Microsoft Office e BR Office para edição de textos. Assinale a alternativa que apresenta os efeitos de fonte que foram aplicados de cima para baixo. O que significa de cima para baixo, pessoal? A sequência normal, né? A sequência normal. Aí tem aí girafa riscado no meio, girafa com afa aí na parte de cima e girafa riscado embaixo. Bom, pessoal, é o seguinte, o primeiro aí, girafa riscado no meio, é o taxado, tá? Taxado, ele deixa o texto riscado no meio. O segundo aí, girafa na parte de cima, um texto na parte de cima, a gente diz que está sobrescrito, tá? Sobrescrito, ó, sobre. Sobre significa o quê, amados? Acima, né?
Então, esse segundo girafa está sobrescrito. E esse girafa riscado embaixo, isso aí tá fácil, né? Sublinhado, sublinhado. Então, qual é a sequência aí? Taxado, sobrescrito, sublinhado, taxado, sobrescrito, sublinhado, letra B de Brasil, que vai tomar um couro da Alemanha na Copa. Vamos lá para a próxima questão, questão de número 4. Aí pergunta. Em um ambiente Microsoft Office ou BR Office, temos uma planilha para realizar a adição de células. A fórmula correta que representa, respectivamente, a adição da célula da terceira coluna e a segunda linha, mais a célula da segunda coluna com a terceira linha será... Pessoal, quando a gente fala de fórmulas no Excel e a gente trabalha com as células são aqueles quadradinhos lá do Excel, é sempre uma letra e um número. Tá? É sempre uma letra e um número. Então, você já corta de quem aqui de cara? Você já corta aqui de cara a letra B de bola, você corta a letra C de casa e você também pode cortar a letra D de dado. Tá? Por quê? Porque colocou um número antes e uma letra depois. Errado. Número antes, letra depois está errado. O correto é o quê? Letra primeiro, número depois. Letra primeiro, número depois. Então, ficou aqui letra A de Alemanha, que vai ser a campeã de novo, onde a letra A diz o seguinte, igual C2 mais B3. C2, o que é C2? É a terceira coluna e a segunda linha, mais B3. O que significa B3? A segunda coluna e a terceira linha. Gabarito aí, letra A. Ok? Ok. Vamos lá, galera, questão de número 5. Quanto aos conceitos básicos sobre internet e intranet, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, sequência de cima para baixo, a sequência normal, tá? Aí pergunta, o browser é somente utilizado na internet e não é cabível de ser utilizado numa intranet. Erradíssimo, galerinha. O que significa browser em português? Navegador. Tá? Browser em português significa navegador, que é o Chrome, que é o Firefox, que é o Internet Explorer, que você pode usar nas duas redes, na internet e na intranet. Tá? Você pode usar nas duas. E a primeira está falsa e vamos ver aqui a segunda. A segunda pergunta. É possível que a intranet de uma corporação esteja conectada à internet? Sim, correto. A intranet, pessoal, é uma rede privada de uma empresa e o conteúdo dessa intranet é restrito aos funcionários. Então, se você for fazer concurso da polícia, a intranet da polícia é restrita aos policiais, somente os policiais usam. A intranet de um tribunal, somente os funcionários do tribunal que usam, tá? E essa intranet pode estar sim conectada à internet. Então ficou a sequência FV, letra C de cachorrão, ok? Ok. Vamos lá para a próxima questão, galerinha, questão de número 6. Quanto aos conceitos básicos de intranet, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso. Primeiro, a intranet é uma rede baseada nos protocolos TCP/IP, sim, verdadeiro. Segundo, a intranet é uma rede de computadores privada, verdadeiro. E o terceiro, o acesso ao conteúdo de uma intranet é aberto e irrestrito, falso. A intranet ela é uma rede privada, particular, e somente os funcionários de uma empresa que vão abrir. E essa intranet utiliza o protocolo TCP/IP, que é o protocolo padrão da internet. Tá? A internet e a intranet utilizam o mesmo protocolo, que é o protocolo TCP/IP. A diferença é que a intranet é uma rede privada e a internet é uma rede pública, aberta. E a intranet não, a intranet é somente os funcionários de uma empresa que abrem. Então, como é que ficou a sequência? VVF, letra B de Brasil, que vai tomar um couro na Copa. Vamos lá, pessoal, próxima questão, questão de número 7. Nos últimos anos, o sistema operacional Windows tem evoluído seu software, adotando a cada versão um nome diferente.
assinale das alternativas abaixo a única que não identifica corretamente um desses nomes adotados pelo sistema operacional Windows. Pessoal, o único aqui que nunca existiu como Windows é a letra D, Windows Vision. O Windows Vision não existe. O Windows, pessoal, desde que ele foi lançado, ele passou por 10 versões. E eu vou passar aqui para vocês as 10 versões do Windows. Quais são as 10 versões do Windows? A primeira delas foi o Windows 95, a segunda delas foi o Windows 98, depois veio o Windows ME, depois veio o Windows 2000, depois veio o Windows Vista, depois veio o Windows 7, depois veio o Windows 8, depois veio o Windows 8.1 e agora estamos na Windows 10. Qual é a versão atual do Windows? Hoje é o Windows 10, tá? Estamos aí no ano de 2018. Se você estiver vendo essa aula em 2018, responda aí que a versão mais atual é o Windows 10. Agora, se você estiver vendo essa aula em 2030, 2040, com certeza já mudou isso. Então, a única aqui que não é uma versão do Windows, letra D de dado, Windows Vision. Ok? Então, galerinha, vamos lá para a próxima questão, questão de número 8. Aí pergunta, calcule o resultado da fórmula, igual média C, abre parênteses, A1, dois pontinhos, C2, ponto e vírgula, maior ou igual a 30, e com base na planilha abaixo, retirada dos aplicativos clássicos, Microsoft Office e BROffice, para elaboração de planilhas eletrônicas, aí vem aí a planilha e vem aí os valores para a gente calcular. Pessoal, deixa eu ver aqui, média C, tá? Média C. O que é a fórmula média C? Ela calcula a média aritmética dos valores que satisfazem uma condição. De novo, média C, ela calcula a média aritmética dos valores que satisfazem uma condição. Agora vamos explicar isso em português. O que é média aritmética, pessoal? Média aritmética é fazer a soma e dividir pela quantidade. Tá? Fazer a soma e dividir pela quantidade. Se eu tenho lá 3 amigos e eu quero a média da idade deles 3, eu vou somar as 3 idades e dividir por 3. Tá? Se eu tenho 10 amigos e eu quero a média do peso deles, eu pego o peso deles 10, somo e divido por 10. Então, isso a gente chama de média aritmética. Agora, a fórmula média C não é para calcular a média de todo mundo, não. Não é a média de todo mundo, não. A média C deixa aí, entre aspas, uma condição para você calcular, tá? Então, você só vai calcular apenas quem satisfazer, enfim, quem atender essa condição. Que condição é essa? Maior ou igual a 30. Então, pessoal, eu gosto de falar de uma maneira muito simples, que a condição é uma pergunta. Uma condição é uma pergunta, tá? Você vai perguntar quem é maior ou é igual a 30. Quem for maior ou for igual a 30, aí sim você calcula a média, tá? Você só vai calcular a média de quem for maior que 30 ou for igual a 30. Tudo bem? Tudo bem. Aqui nessa fórmula, você tem aí, na primeira parte, média C, abre parênteses, A1, 2 pontos, C2, e 2 pontos, pessoal, significa intervalo. Intervalo quer dizer que é para você calcular a média de A1 até C2. Média de A1 até C2, muitos alunos meus têm dificuldades de fazer essa fórmula no canetão, tá? Porque lá na prova você não vai levar computador. Você não leva computador. Você faz no canetão. E tem como fazer essa fórmula no canetão? Tem. Quer fazer isso aqui. Fazer isso aqui. Tá? Fazer isso. Colocar isso na primeira célula e isso na segunda célula. Então, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Bom, galerinha, então vamos lá resolver essa fórmula aqui. Quando você vê 2 pontos, você faz isso, tá? Isso na primeira célula e isso na segunda célula. Isso na célula 1,
A1 aqui o número 10. E isso na C2. C2 aqui o número 40. Agora você vai fechar. Você vai fechar esse com esse. Para fechar esse com esse, é só ir reto. Reto, reto. Esse aqui, reto para baixo. Esse aqui, reto para cima. Esse daqui, reto para direita. E esse daqui, reto para a esquerda. E aí, pessoal, você sempre vai calcular quem está dentro do quadrado. Quem está dentro do quadrado. Aqui está todo mundo dentro, né? Aqui está todo mundo dentro. Então, aqui, todo mundo está dentro do quadrado, você vai calcular todo mundo. E você vai calcular quem? Apenas quem for maior que 30 ou for igual a 30. Tá? Você só vai calcular quem for maior que 30 ou for igual a 30. Então, vamos lá. Vamos começar aqui do 10. O 10 é maior que 30? Não. É igual a 30? Não. Então, o 10 está fora. 20. 20 é maior que 30? Não. 20 é igual a 30? Não. Está fora. 30. 30 é maior que 30? Não. 30 é igual a 30? É. 30 é igual a 30. Então, você coloca o 30 dentro. Coloca o 30 dentro. 60 é maior que 30? Sim. 60 é maior que 30. Aí você coloca o 60 dentro. 50 é maior que 30? Sim. Aí você coloca o 50 dentro. 40 é maior que 30? Sim. Tá? Então, a gente vai calcular aqueles que foram maiores que 30 ou que foram iguais a 30. E aí, você vai calcular a média de 30, 60, 50 e 40. 30, 60, 50 e 40 são 4 números. E para calcular a média de 4 números, você soma e divide por 4. Né? Você soma e divide por 4. 30, 60, 50 e 40 são 4 números. Soma e divide por 4. Vamos calcular aqui, vamos calcular. 30 mais 60, 90. 90 mais 50, 140. 140 mais 40, 180. 180 dividido por 4, pessoal, dá 45. Então, qual é a média aí? Qual é a média? 45, letra C de cachorrão. Ok? Ok. Então, pausa o vídeo, copia aí, tá? Gabarito aí, letra C. Bom, galerinha, vamos lá para a próxima. Questão de número 9. Nos 3 parágrafos abaixo, foi aplicado um alinhamento dos aplicativos clássicos, Microsoft Office e BR Office, para a edição de textos. Assinale a alternativa que corresponda respectivamente ao alinhamento aplicado para cada parágrafo de cima para baixo. Pessoal, não há necessidade de ler os textos que estão aí, tá? Se você for ler o texto, você só vai perder tempo. Você só tem que ver qual é o alinhamento de cada texto. Então, o alinhamento aí do primeiro parágrafo é o alinhamento justificado. A gente diz que o justificado está reto dos dois lados. Quando você vê um texto reto dos dois lados, lado esquerdo e lado direito, é o justificado. Tá? O segundo aí, a gente vê que o texto está reto do lado direito. Se o texto está reto do lado direito, esse é o alinhado à direita, tá? Alinhado à direita. E o último, ele não está reto de lado nenhum. Ele não está reto de lado nenhum. Esse é o centralizado, né? O centralizado coloca o texto no meio da página. No meio da página. Se você ver aí a última linha, na última linha a gente tem a palavra ocidental no meio da página. Então, quando a gente vê um texto no meio da página, é o centralizado. Então, como é que ficou aí a sequência correta? Justificado, alinhado à direita, centralizado, letra C. Ok? Letra C, justificado, alinhado à direita e centralizado. Vamos lá para o próximo exercício, questão de número 10. Imagine uma intranet que interligue todas as delegacias da cidade. Classifique os conceitos de intranet abaixo como verdadeiros ou falsos e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Aí pergunta: a intranet foi criada para que a população tenha transparência com dados governamentais? Errado, errado, porque a intranet ela não foi criada para a população ter acesso a nada.
Por quê? Porque a intranet é restrita aos funcionários. Então, está errado a primeira. A segunda, para acessar externamente essa intranet corporativa, não existe a necessidade de uma senha. Errado. Quando você trabalha numa empresa e essa empresa tem uma intranet, é obrigado você utilizar a sua senha. Tá? É obrigado. Aqui está falando de não existir senha. Errado. E a última, a internet somente foi criada por meio da junção das intranets espalhadas pelo mundo. Erradíssimo, erradíssimo. A internet, pessoal, é a maior rede de computadores do mundo, tá? A internet é a maior rede de computadores do mundo e a internet nada mais é do que uma união de outras redes. A internet é uma união de outras redes. Você tem a rede brasileira, com a rede americana, com a rede japonesa, com a rede da Alemanha, e você junta todas essas redes e a gente chama a união dessas redes de internet, tá? Aqui ele está falando de união de intranets, nada a ver, nada a ver. A internet nada mais é do que a união de várias outras redes, tudo bem? Tudo bem. Então, como é que ficou a sequência correta? Tudo falso, tudo falso. FFF, letra B de Brasil, que não vai passar nem da primeira fase na Copa. Bom, galerinha, vamos lá para a próxima questão, questão de número 11. Numa tradicional planilha eletrônica foram registrados vários dados legais. Foi inserido na segunda linha e terceira coluna o peso de um meliante antes da perícia, e em seguida, na quinta linha e na quarta coluna, o peso desse mesmo meliante depois da realização da perícia. A fórmula para subtrair esses dois valores será, portanto... Bom, galerinha, mais uma vez eu chamo a atenção para vocês que quando a gente faz um cálculo no Excel e a gente coloca esses cálculos em células, uma célula vem primeiro letra e número. Letra e número. Se ele inverter isso, tá errado, tá? Tá errado. Então, aqui de cara, eu já posso cortar a letra A, eu posso cortar a letra B de bola, eu posso cortar a letra C de casa, e aí eu fico com duas opções, D de dado e E de escola. Então, vamos ler aqui atentamente a questão. Ler atentamente a questão que diz o seguinte, que pesar uma pessoa, e o peso dessa pessoa diz o seguinte, numa tradicional planilha foram registrados vários dados legais. Foi inserido na segunda linha e na terceira coluna. Qual é a terceira coluna do Excel, pessoal? A terceira coluna é a coluna C, né? Coluna C. Você pega A, B e C. C é a terceira coluna. E ele está dizendo que foi registrado na segunda linha e terceira coluna. Segunda linha, linha 2, né? E ele fala que registrou o peso de um meliante antes da perícia. E em seguida, na quinta linha, na quarta coluna, o peso desse mesmo meliante. Então, quando ele fala quinta linha, quarta coluna, a gente tem que pegar as colunas do Excel e fazer lá. A primeira, B a segunda, C a terceira, D a quarta coluna. E a quinta linha é a linha 5. Então, gabarito aí, galerinha, C2 e D5, C2 e D5, letra D de dado. Vamos lá, galerinha, questão de número 12. Aí pergunta assim, na geração de material escrito de uma perícia técnica com mais de 100 folhas, pretende-se imprimir de uma vez as páginas 55 e 57. Para tanto, devem ser escritos na janela de configuração de impressão antes de imprimir, especificamente os seguintes caracteres no intervalo de páginas. Então, pessoal, aqui nesse exercício, ele quer imprimir duas páginas, 55 e 57, apenas essas duas. Aí você faz o que, pessoal? Você faz o que está aí na letra A de amor. 55,57. Essa vírgula significa E, que você está imprimindo a 55 e a 57, apenas isso, ok? Ok, então toda vez que a gente utiliza vírgula, nós estamos indicando as páginas que a gente quer imprimir, tá? 55,57, ele imprime apenas 55 e 57.
Um outro exemplo, se eu quiser a página 1, a página 10 e a página 100, como é que eu faço? A página 1, a página 10 e a página 100, 1,10, 100, tá? Aí ele vai imprimir apenas a 1, a 10 e a 100. Agora, pessoal, e se eu quiser um intervalo de páginas? Um intervalo, tipo, eu quero imprimir da página 2 até a página 8. Da página 2 até a página 8, aí você utiliza um tracinho, tá? Um tracinho. 2, tracinho 8, significa que o computador vai imprimir da página 2 até a página 8. Agora, existe a possibilidade da gente usar o tracinho com a vírgula? Tem, tá? Se você quiser imprimir, por exemplo, eu quero imprimir da página 1 até a página 10 e a página 20. Se você quer imprimir da página 1 até a página 10 e a página 20, você faz o quê? 1, tracinho 10, vírgula 20. Aí o que o computador vai fazer, pessoal? Imprimir da 1 até a 10 e a 20, a página 20, tá bom? Então tá bom. Aqui para imprimir a 55 e a 57, 55,57. Letra A de amor. Muito bem. Vamos lá para o próximo exercício. Pessoal, aqui no próximo exercício, questão de número 13, eu vou dar uma dica rápida para vocês. Quando vocês verem questões curtas, com respostas curtas, lê a última frase, tá? Lê a última frase. A gente consegue responder várias questões da IBFC, de informática, lendo só a última frase. Lendo só a última frase dá para responder algumas questões. Não dá para fazer isso para todas, mas dá para responder para algumas. Aqui na última frase da questão 13, pergunta o seguinte. O aplicativo do LibreOffice, que é compatível com o PowerPoint, aí vem as opções. Bom, pessoal, o PowerPoint é um programa para slides do Microsoft Office. Qual é o programa de slides do LibreOffice que também trabalha com slides? Quem? O Impress, né? Impress, letra A de Alemanha. Então, para trabalhar com slides, a gente tem PowerPoint e Impress. O PowerPoint do Microsoft Office e o Impress do LibreOffice, tá bom? Letra A. Questão de número 14. Questão de número 14, eu também vou ler aqui só a última frase mesmo, onde a última frase diz o seguinte. A alternativa que apresenta a sintaxe técnica que deve ser adicionada à pesquisa feita no Google é... Bom, pessoal, aqui ele está falando de pesquisas lá no site da internet, né? E quando a gente faz uma pesquisa no Google, no Yahoo e no Bing, tem algumas palavras em inglês para a gente fazer uma pesquisa avançada. Aí, por eliminação aqui, você já corta um monte. Porque, ó, letra A, type file, .pdf. Type file não existe, tá? Não existe. B de bola, type file de novo, não existe, tá errado. Letra C, online. Online também não existe. Letra D de dado, file type .pdf, isso existe. E letra E, file type igual PDF, você não usa igual na pesquisa do Google, tá? Você não usa igual. Então, assim, por eliminação, a gente já pode responder que a letra D de dado. File type .pdf. O que o comando file type faz? Faz uma pesquisa por um tipo de arquivo. Se você jogar lá no Google, lá no Yahoo, lá no Bing, file type .pdf concursos públicos. Ele vai pesquisar concursos públicos em arquivos PDF e apenas PDF, ok? Ok. Então, para a gente fazer uma pesquisa restrita a um único tipo de arquivo, você coloca file type e a extensão do arquivo. Se for documento do Word que você quer achar na internet, você vai colocar o quê? Doc, tá? Se for planilha do Excel, você quer buscar planilhas do Excel no Google, você vai colocar o quê? File type XLS, que são as planilhas do Excel, tá bom? Então tá bom. Então file type faz uma pesquisa restrita a um único tipo de arquivo. Vamos lá, galerinha, questão de número 15.
Quanto aos conceitos básicos de correio eletrônico, classifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. Aí pergunta, o termo que vem logo depois do símbolo arroba indica o nome do servidor de e-mail? Correto, galerinha, correto. Se você tem lá o seu e-mail, é joaquimbarbosa@gmail.com. O gmail.com que vem depois do arroba, a gente chama de domínio ou servidor de e-mail, tá? O que está depois do arroba, a gente chama de domínio ou também pode chamar de servidor de e-mail, tá? Então, vamos colocar aqui, joaquim@gmail.com. Aqui, à esquerda, antes do arroba, a gente chama de caixa postal. Caixa postal que identifica quem? Que identifica o usuário, tá? Você, no caso. E depois do arroba, a gente tem, pode chamar de duas coisas. A gente pode chamar de domínio. E a gente também pode chamar aqui de servidor de e-mail, tá? Servidor de e-mail. Tudo bem? Então, tudo bem. E aqui, depois do arroba, está perguntando se é o servidor de e-mail? Correto. Segundo, o aplicativo Microsoft Outlook, além das funções de e-mail, possui uma agenda. Sim, quando a gente abre o Outlook, ele tem lá no item calendário uma agenda para você organizar seus compromissos, tá? A agenda está lá no item calendário. Verdadeira. E a terceira, o destinatário precisa necessariamente estar ligado à internet no momento que é enviado. Bom, pessoal, essa questão está falsa. O destinatário de e-mail, o destinatário, pessoal, é a pessoa que recebe o e-mail. E a pessoa que recebe o e-mail, ela não precisa estar logada. Ela não precisa estar logada. Se eu estou mandando um e-mail para você às 2 da manhã, você pode estar dormindo na boa que você vai receber o e-mail, tá? Aí a gente diz que o e-mail possui a seguinte característica. O e-mail, pessoal, ele é assíncrono. O e-mail, ele é assíncrono. O que significa dizer que o e-mail é assíncrono? Significa que as pessoas não precisam se comunicar ao mesmo tempo. Assíncrono, a pessoa não se comunica ao mesmo tempo. Eu, Leonardo, mandei ao seu e-mail vários materiais de estudo às 2 da manhã. Tá? Às 2 da manhã de uma segunda-feira. Você não precisa estar logado na internet, não. Você pode ver esse e-mail de manhã, ou você pode ver esse e-mail na terça-feira, ou na quarta, ou na quinta, ou no ano que vem, tá? Então, quando as pessoas não precisam se comunicar ao mesmo tempo, a gente diz que essa comunicação é assíncrona, ok? Ok. Igual uma carta que você manda para sua avó. Aqui no Brasil, você manda a carta no dia 1º de janeiro e a carta vai chegar no dia 31 de dezembro, né? O e-mail é igual uma carta da sua avó. Vocês não se comunicam ao mesmo tempo. A gente diz que é assíncrono. Então, pessoal, como é que ficou aí a sequência correta? VVF, letra B de Brasil, que vai tomar um couro na Copa. Vamos lá para a próxima questão, galerinha, questão de número 16. Considere as características técnicas a seguir. Fazem parte dos principais aplicativos para edição de texto. 1. Desfazer e refazer. 2. Formatar texto. 3. Cortar, copiar e colar. 4. Pesquisar e substituir. Bom, pessoal, todos os 4 itens estão presentes, tanto no Word quanto no Writer. O Word do Microsoft Office e o Writer do LibreOffice. Você pode desfazer a última coisa que você fez, você pode refazer, repetir. Refazer é repetir o que você fez. Formatar texto, colocar uma cor, colocar negrito, itálico, sublinhado, justificar e tal.
Letra C, cortar. Cortar, geralmente a gente fala recortar, né? Recortar é aquela tesourinha. Tirar uma palavra de uma página e colocar ela em outra página. Copiar e colar é uma coisa que a gente faz todo dia. E o número 4, pesquisar e substituir, é localizar uma palavra e trocar por outra. Eu fiz lá um trabalho sobre Leonardo. Aí eu quero localizar a palavra Leonardo e quero substituir por Leandro. Aí você utiliza lá a função de pesquisar e substituir para trocar Leonardo por Leandro, para trocar uma palavra pela outra. Então, tudo verdadeiro. A resposta aí, letra E, de elefante. Bom, galerinha, é o seguinte, questão de número 17, pergunta. Um dos principais aplicativos da Microsoft, incluído no Microsoft Office, que permite criar banco de dados, como, por exemplo, um cadastro de análises, um controle de solicitações de perícias e aplicações mais complexas, é o... Bom, pessoal, lá no Microsoft Office, o aplicativo que cria banco de dados é o Access. Tá? Então, o Access é um programa do Microsoft Office que cria banco de dados. Letra C de camarão, tá? Letra C de camarão. Então, lá no Microsoft Office, para criar banco de dados, a gente utiliza quem? A gente utiliza o Access. E lá na concorrência, lá no LibreOffice, a gente utiliza o programa Base, tá? A gente utiliza o programinha Base. Não perguntou de LibreOffice nessa questão, mas vai perguntar mais para frente, quando a gente for corrigir. Essa questão de número 17 perguntou sobre o Office. No Office a gente tem o Access. Outros exercícios que a gente for corrigir mais na frente, o LibreOffice possui aí para banco de dados o programa Base, tá? Base, aqui se fala Base, não é base não, tá? É Base. Vamos lá, galerinha, próxima questão, questão de número 18. Atualmente, muito se fala sobre a conectividade das pessoas. Essa conectividade é resultado do uso de ferramentas de software de redes sociais e particulares que se utilizam da infraestrutura da internet. Assinale a alternativa que não se trata de um aplicativo comum de rede social. Bom, pessoal, rede social é um tipo de serviço que você troca informações com outras pessoas, como o Facebook, como o Instagram, como o Twitter, tá? Então, pessoal, a única aqui que não é uma rede social é a letra A, Juniper. Juniper, pessoal, é uma empresa de rede de computadores. Só que é lógico que eu não exijo que você saiba que ela é uma empresa de rede de computadores. Porque, meu filho, se por exemplo, a cidade que você mora tem 50 lan houses, você não tem que saber o nome das 50 para fazer a prova. Tá? Essa questão aqui você poderia responder tranquilamente por eliminação, tá? Porque, por exemplo, letra A, Juniper, você nunca ouviu falar, tá? Você nunca contratou ela para nada, você não conhece ninguém que trabalha nela, você poderia ficar na dúvida. Aí a gente vê as outras alternativas. Letra B, Twitter, é uma rede social, sim. Letra C, Facebook, não preciso falar nada de Facebook. E letra D, Google+. Google+, se tiver esse mais aí na frente, sim, ele é uma rede social, tá? Se a gente falar do Google+, com esse mais, aí sim, é uma rede social que pouca gente usa aí para trocar informações com as pessoas, tá? Então, Google+, é uma rede social. E por eliminação, você responderia o quê? Letra A, Juniper. Mesmo que você nunca tivesse ouvido falar, dá para responder essa questão indo por eliminação. Ok? Ok. Bom, galerinha, vamos lá responder aqui a questão 19, que pergunta o seguinte. O modo de exibição do Microsoft PowerPoint 2007 proporciona a visualização dos slides em forma de miniaturas. Assinale a alternativa que apresenta o modo de exibição que facilita a classificação e a organização da sequência de slides à medida que você cria a apresentação e também quando você prepara a apresentação para impressão. Então, galerinha, quando a gente está lá no PowerPoint trabalhando com slides, a gente tem como colocar eles bem pequenininhos
em formato de miniaturas, clicando lá no ícone classificação de slides. Tá? Então, toda vez que ele falar em miniatura, você vai estar falando de classificação de slides. Aqui na terceira linha, a gente tem a palavra miniaturas. Então, miniatura, falou em classificação. Letra B de Brasil, tá? Classificação de slides. Resposta aí, B de bola. Vamos lá para a próxima questão, questão de número 20. Com base na planilha do Microsoft Excel 2007 abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula aí vem a planilha e em seguida os números. Bom, pessoal, é o seguinte, para resolver esse tipo de exercício, eu peço que você se concentre em substituir corretamente os valores. Você substituindo corretamente, você já acerta metade da questão. Curiosamente, as pessoas que erram essa questão, elas não erram porque fizeram o cálculo errado. Elas erram porque substituíram errado. Então, vamos substituir com calma, na manha, que você vai acertar tranquilo. Tá? Então, vamos lá? Igual, coluna B, linha 2. Coluna B, linha 2, qual é o valor que está aí dentro? Valor 5. Vezes. Coluna C, linha 2. Coluna C, linha 2, quem é que está aí dentro? Está o número 4. Mais. Coluna A, linha 2. Coluna A, linha 2, quem é que está aí dentro? Número 6. Barra. Coluna B, linha 1. Coluna B, linha 1, quem é que está aí dentro? Está o número 2. Menos. Coluna A, linha 1. Coluna A, linha 1 é o número 1. Vezes. Vezes. Coluna C, linha 1. Coluna C, linha 1 é o número 3. Então, pessoal, substituindo corretamente, é campeão, não tem como errar. Bom, olha só, aqui a gente tem multiplicação, soma, divisão, subtração e multiplicação. De acordo com aquela prioridade que eu passei no começo da aula, você tem que resolver quem primeiro? Você tem que resolver primeiro a multiplicação, tá? Então, resolve primeiro essa multiplicação aqui. 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá quanto, galerinha? Dá 20. Agora que você fez a multiplicação, você faz a divisão. Agora você faz divisão, tá? Vai na sequência. Divisão, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Dá 3. E agora, em seguida, você faz essa multiplicação aqui. Você faz essa multiplicação. 1 vezes 3. 1 vezes 3, pessoal, dá quanto? Dá 3. Bom, pessoal, quando você termina o cálculo, eu ensinei para vocês descerem o resto. O que vocês vão descer agora? Vocês vão descer aqui a adição, e aqui do lado de cá você vai descer a subtração. Você desce a subtração. Aí você tem 20 mais 3 menos 3. 20 mais 3 menos 3. Quando você tiver números opostos, você corta eles, tá? Quando você tiver números opostos, você corta eles. 3 positivo e 3 negativo, você corta. 3 positivo e 3 negativo, você corta, né? Fica mais fácil de calcular. E aí você ficou com quem? Você ficou com 20. Resposta aí, número 20, letra A. De Alemanha. Aqui a Alemanha, aqui, ó. Aqui, ó. Chora, chora. Então, resposta aí, número 20, letra A. Ok? Ok. Então, pausa o vídeo, copia aí a resolução. Questão de número 21. Aí pergunta. Quando se adiciona colunas no estilo de boletim informativo em um documento, o Word 2007 define automaticamente a largura de cada coluna para caber em uma página. Caso a formatação padrão não fique conforme o desejado, deve-se, para tanto, alterar o tamanho das colunas na guia. Bom, pessoal, para a gente dividir um texto em colunas no Word, igual eu dividi essa lista de exercícios em 2 colunas, a gente clica na guia Layout da página, clica em colunas e seleciona lá quantas colunas você quiser. Então, a resposta aqui, pessoal, layout da página. Layout da página, eu quero fazer para vocês uma observação, o seguinte. Quando a gente fala do Word 2007, 2010 e 2013 é uma coisa, quando a gente fala do Word 2016 é outra coisa. Quando a gente quer pegar
o texto do Word e dividir em 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, quantas colunas você quiser, lá no Word 2007, 2010 e 2013, você clica na guia Layout da página. Layout da página. E se for no Word 2016, você clica na guia Layout, tá? Na guia Layout. Então, a diferença do 2016 para os anteriores é que o 2016 tem um nome mais curtinho, mais pequenininho. É Layout, tá? Layout. Já nas versões mais antigas, para você alterar o número de colunas, você clica em Layout da página e seleciona lá colunas, tudo bem? Tudo bem. Aqui está perguntando sobre o 2007. O 2007 entra aqui no nosso primeiro caso, você clica em Layout da página e clica lá em colunas. Resposta letra D de dado. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, vamos lá para a próxima questão, questão de número 22. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente o que equivale ao conceito básico do que seja o URL, Uniform Resource Locator. Bom, pessoal, o URL é o endereço de um site, tá? É o endereço do site. Quando você tem lá www.facebook.com, esse endereço a gente chama de URL. Quando você tem lá o Google, qual é o URL do Google? É o endereço do Google, www.google.com.br. Então, falou em URL, meu querido, falou em endereço. Resposta aqui, B de bola, endereço virtual. Ok? Ok. Bom, pessoal, vamos lá para a próxima questão, questão de número 23. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente as especificações técnicas de hardware de um atual microcomputador. Então, pessoal, eu vou dar logo aqui a resposta correta. É a letra C de camarão. Letra C de camarão, Intel Core i7, HD de 500 GB e RAM de 4 GB. Então, vamos começar pelo Intel Core i7. Intel Core i7, pessoal, é uma pecinha como essa daqui, tá? Bem pequenininha, que é a CPU da nossa máquina. Então, isso aqui, para surpresa de muitos, a gente chama de CPU, que é o processador da nossa máquina, tá? Que esse aqui ele pode ser produzido pela empresa Intel. Então, quando você tem Intel, Intel é o nome da empresa que produziu esse processador, e Core i7 é o modelo dele, tá? É um modelo aí bastante topa de linha, bastante rápido. Tá, isso é para entusiasta mesmo, que gosta de velocidade no máximo, aí adquire o modelo Core i7 da empresa Intel. Aí você tem aí na segunda configuração HD de 500 GB. HD, pessoal, é uma peça como essa, tá? Uma peça como essa, é o disco rígido da nossa máquina. Tá? O disco rígido é uma peça aí que salva todos os nossos dados de forma permanente. Ele salva suas videoaulas, seus documentos, suas planilhas, seus slides, enfim, nessa peça aqui que a gente chama de HD. E o HD é sempre a peça com a maior memória da máquina. A maior memória da máquina. Tá? O nosso computador tem muitas memórias, tem pelo menos aí umas 10 memórias. Mas a maior memória da máquina é sempre a memória do HD, do disco rígido. E a terceira configuração aí, RAM, 4 GB. RAM, pessoal, essa aqui é a memória RAM, tá? A memória RAM é essa daqui, que é a memória principal da nossa máquina, tá? Memória RAM, que é uma memória pequenininha, de 1 GB, 4 GB, 8 GB, é uma memória pequenininha. Aí você faz o que com essas peças? Você pega essas peças e coloca elas aqui nessa placa que a gente chama de placa-mãe, tá? Essa placa que a gente chama de placa-mãe, a gente pega a memória RAM e encaixa aqui, beleza? Aí, tranquilo, né? O HD, você precisa de um cabo, tá? Um cabo vermelho, que se chama cabo SATA. Cabo SATA é um cabo, geralmente, que vem na cor vermelha, que você coloca uma ponta dele aqui e a outra ponta você coloca aqui na placa-mãe. Eu peço perdão para vocês, eu não tenho esse cabo para eu demonstrar.
E a CPU, o processador, você coloca aqui na placa-mãe. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar. Aí você puxa essa alavanca aqui. Puxa. Epa. Epa. 10-0 para a máquina. Aí puxa aqui essa alavanca. Eita, tá difícil. 20-0. Pronto. Aí puxa esse trem aqui. Pega o processador. A CPU. Isso aqui é uma CPU, tá? Encaixa. E fecha. E fecha. Eu, como técnico, sou um ótimo professor. É por isso que eu não dei certo como técnico. Só dou certo dando aula. Porque arrumar computador eu não sei. Nenhuma peça quebrada eu sei arrumar. Pronto. Pronto. Aí você vem aqui e pronto. Aí coloca. Eita, mas aqui tá difícil. Aí vem aqui e encaixa. Eu não sou técnico, tá, pessoal? Sei na teoria. Sei na teoria. E você que vai fazer concurso só precisa saber na teoria também. Aí como só pede só a teoria, é tranquilo. Aí, essa aqui não vai aqui. Aí, eita, de acho. Entra. Entra. Pronto, foi. É por isso que eu dou certo dando aula, né? Porque só precisa só a teoria para dar aula. E pronto. Acho que vocês riram bastante, né? Não conserte o seu computador comigo. Leve-me na assistência técnica que vai ser melhor. Então é isso aí. Então, resposta aqui da 23, letra C de camarão. Muito bem, muito bem. Vamos lá para a próxima questão, questão de número 24. Quanto ao gerenciador de arquivos do Windows XP, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, pessoal, quando ele fala aqui de gerenciador de arquivos do Windows, ele está falando de quem? Ele está falando do Windows Explorer, tá? Gerenciador de arquivos é o Windows Explorer, que é um programa que organiza os nossos documentos, tá? Então, qual é o programa que organiza os nossos documentos do Word, do Excel, os nossos slides? É o Windows Explorer, tá? Que em português chamamos de explorador de arquivos, tá? Em português, explorador de arquivos, e em inglês, o Windows Explorer é o programa que organiza os nossos documentos. Se você estuda para arquivologia, você é o Windows Explorer da empresa, né? Mais ou menos assim. Então, vamos ver como é que fica aqui. Primeira, é possível renomear o nome de uma pasta no gerenciador de arquivos do Windows XP? Sim, verdadeiro. Renomear, pessoal, significa alterar o nome de uma pasta. Você tem uma pasta lá que tem um nome horroroso e você quer mudar para um outro nome. Aí você seleciona a pasta, vai lá no seu teclado e aperta a teclinha F2, e a tecla F2 permite você alterar o nome de uma pasta. Você seleciona a pasta, lá no teclado aperta F2 e coloca o nome que você quiser. Então a primeira está verdadeira. A segunda, o nome do gerenciador de arquivos do Windows XP é denominado Internet Explorer? Falso. Não é Internet Explorer, não. Não é. É o que? O Windows Explorer. Repita comigo. Windows Explorer, tá? Windows Explorer é o gerenciador de arquivos. E o terceiro, pode-se movimentar um arquivo de uma pasta para outra por meio do mouse? Sim, você pega um documento de uma pasta e pega o mouse com o botãozinho esquerdo do mouse e arrasta para a esquerda, para a direita, arrasta para outra pasta. Tá? Você pode trocar o arquivo de pasta. Então, pessoal, a sequência ficou como VFV, VFV, letra C de cachorro. Vamos lá para a próxima? Questão de número 25. Quanto aos conceitos básicos de internet, intranet, navegadores e correio eletrônico, assinale a alternativa tecnicamente correta. Bom, pessoal, então vamos lá, uma por uma. Letra A, o conceito de browser
somente tem sentido técnico quando está se referindo à internet. Errado. Quando a gente utiliza o navegador, eles tanto é utilizado para internet quanto para intranet. Letra A, errada. Letra B de bola. Não existe a possibilidade de usar correio eletrônico por meio de um navegador browser. Errado. Inclusive, essa questão aqui de usar o correio eletrônico dentro de um browser é a forma mais comum que todo mundo utiliza o seu e-mail do Gmail, do Yahoo, do Hotmail. Quando você utiliza o seu e-mail dentro de um navegador, você está utilizando uma modalidade que se chama webmail, tá? Webmail, estou colocando aqui na tela. Então, o que é webmail, pessoal? Webmail é abrir o seu e-mail dentro do navegador, qualquer navegador que seja. Seja o Chrome, seja o Firefox, seja o Internet Explorer. Para você abrir o seu e-mail dentro do navegador, chamamos isso de webmail. Então, a B está errada, porque diz que não existe essa possibilidade, e existe sim. E o nome disso é webmail. Letra C. Na intranet, somente o browser Chrome do Google está devidamente capacitado para funcionar. Errado, você utiliza qualquer navegador dentro da intranet da empresa. Letra D de dado. A utilização de correio eletrônico tem utilidade e funcionamento somente na internet. Errado, todos os serviços que existem na internet também existem na intranet. Se você tem correio eletrônico na internet, você também tem correio eletrônico na intranet. Tá? Todos os serviços da internet são iguais na intranet. E, pessoal, se está tudo errado, querido, só sobrou quem, amado? Só sobrou a letra E. Só sobrou apenas a letra E. Letra E. A intranet permite o compartilhamento e disseminação de informações dentro de uma empresa, correto? A intranet é uma rede privada para ser utilizada dentro de uma empresa e somente os funcionários têm acesso a ela. Então, gabarito, letra E.